Você falou de rei, mas a gente ouve falar de faraó. É a mesma coisa? Como que é? Faraó é um termo que a gente começou a usar para falar dos reis em geral, mas esse termo ele não aparece. A primeira faraó. Isso é até curioso, porque o primeiro registro, se eu não me engano, do termo faraó em documentação egípcia sendo usado para se referir a um rei, na verdade, a uma rei. Por que eu digo uma rei? Porque tem uma figura muito curiosa na história do Egito, que é a Hatshepsut. A Hatshepsut é da mesma turma, da mesma dinastia lá do Tutankhamon, né? Que é a 18ª dinastia. Então, 18ª, então já são 30. 18ª quer dizer que foi a 18ª passagem de pai para filho. Não, a 18ª quebra de sucessão. Ah, quebra de sucessão. Porque dentro de uma dinastia você tem vários reis, Tá. né? Então, a 18ª dinastia, você tem o Tutmés II, por exemplo, que vai ter o filho que é o Tutmés III, que vai ser... Enfim, aí segue. Aí, quando não passa a sucessão, aí você tem uma dinastia nova. Mas aí, então, você tem a Hatshepsut, ela é chamada por essa palavra, faraó. Que é uma palavra que tem uma relação com casa. É como se fosse uma designação da casa real, mas que isso é meio que personificado pelo faraó. Aí meio que pegou essa palavra e a gente usa para todos os reis egípcios. Mas se você quiser ser assim mais picuinha, você começa a chamar de faraó. Você chama de faraó só alguns ali. Porque Cleópatra, por exemplo, se eu não me engano, ela não se chamava de faraó ou coisa do tipo também. Entendi. Porque já usava terminologias gregas ali, né? Aí eu não expliquei porque eu falei que é por que eu tô falando Uma rei, masculino, né? Isso. É porque ela se apresentava sempre como masculino. Porque na tradição do poder ali egípcio, o faraó era sempre um homem, né? Então, Hatshepsut é um ponto fora da curva ali de uma mulher que teve conseguiu reinar por muitos anos soberana, dando certo em tudo, assim, militarmente, economicamente. Fingindo que era homem. Não, ela não fingia que era homem, mas ela mantinha a tradição, porque os caras eram super conservadores, né? Pensando assim, de manutenção da tradição. Você ir contra a tradição era profanação, né? Claro, imagina. Então, ela utilizava o repertório cultural de até então. Isso significava falar que o faraó se referia como filho de não sei quem. Então, ela manteve a terminologia, entendeu? Provavelmente para não gerar também muito atrito ali. Muita confusão. Nem sei se era do interesse também dela se apresentar de outra forma, mas é um caso bem curioso esse da Hatshepsut, é uma figura muito interessante. Legal.